Então que haja em toda mesa alguma boa refeição, acompanhada de um sorriso e do tempero da canção. Então a solidariedade... Meu nome é... Presta atenção, tá? Se vocês não entenderem nada na palestra da noite, pelo menos o meu nome... Song, um S bem suave, lá no fundo, O, Song, Chong, Mo, Song Mo. Aí pega o primeiro nome, que é sobrenome, que é o nome da família. Aí quando fomos fazer passaporte, como não foi a Coreia que ganhou no processo da globalização, que se a Coreia fosse o grande império, coisa do tipo, vocês estavam aprendendo coreano e não inglês. Então você pega o sobrenome, coloca no fim, que é o costume do Ocidente, pega o som, Song, aí o que parece? Então, em inglês tem o S-U-N-G, que dá esse som mais ou menos, Song, J-U-N-G, Mo, é tranquilo, aí vem para o Brasil, vira Jung Mo Sung. Eu não sabia por que eu tinha crise de identidade. Mas nascer Song Mo e virar Jung Mo Sung dá nó na cabeça. Vocês concordam? Eu estou no Brasil desde 66. Então, um bocado de tempo, né? Atualmente eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista. Eu fiz meu doutorado em Ciências da Religião lá. E também estou no cargo de diretor da Faculdade de Humanidades e Direito, que é um dos concorrentes da Anhanguera. Se o pessoal lá da minha universidade souber que eu vim dar palestra na Faculdade de Anhanguera, eles vão... Brincadeira. Então, na Universidade Metodista. Eu sou católico, um católico não muito católico, mas eu sou católico. E há muito tempo eu trabalho com pessoas do mundo ecumênico, protestante, evangélico, pentecostal, né? Tenho pregado até em algumas igrejas pentecostais. Eu sou meio... Como é que é? Quem nasce Sangjalmo, vira Jung Mo Sung, se adapta em qualquer coisa, não é isso? Então, a fala de hoje é sobre espiritualidade cristã e cidadania hoje. Esse foi há pouco tempo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem não pertence a nenhuma religião? Levanta a mão, por favor. Tem alguém que não é de religião nenhuma? Tudo bem. Quem não é cristão? Só para eu saber. Tem gente que não é cristão? Tá. De que religião você é? Você é cristã. Quem não é? Quem é de uma outra igreja não cristã? Então tá, todo mundo cristão aqui. Porque assim, eu vou falar a parte de Jesus Cristo. Então tudo bem? Então tá. Quem achar que eu estou dizendo algumas heresias, eu sempre aviso aos meus alunos. Quando eu dava aula de teologia, né? Porque agora, como diretor não dá mais tempo, na faculdade de teologia eu dizia... Vocês pagam mensalidade, somente à noite, que é normalmente o pessoal, pastores, evangélicos, as pessoas que estudam por conta própria, não porque são seminaristas que o bispo manda estudar, né, da igreja metodista. Então eu dizia, vocês têm direito a pelo menos uma heresia por noite. Porque é a heresia que faz a gente pensar. Escutar aquilo que a gente sempre escutou, a gente não pensa. Você simplesmente, é isso. Pronto. Eu dizia, pagar e sair como entrou não vale a pena. Pagou, não vocês, o pessoal que faz faculdade, tem que sair diferente, pelo menos com raiva do professor, alguma coisa, tá? Então eu vou dizer, aí, se não aguentar, levanta a mão e grita. Se der para aguentar, anota, aí depois do intervalo a gente resolve algumas coisinhas, tudo bem? Então, primeira coisa, que a palavra espírito, muitos de vocês já ouviram, né? Vem do grego, em grego é pneuma, e em hebraico é ruá. Tá? Pneuma lembra o quê? Pneumonia. Então, tanto pneu e pneumonia têm em comum o quê? O ar. Então, espírito é vento que sopra. Tá? Por que isto? Na verdade, antes tinha a palavra vento. Para falar
da ação de Deus, do Espírito, o pessoal precisava procurar uma palavra, das que conhecia. E qual é a característica do Espírito? Movem as pessoas e a gente não vê o que está movendo. E o que há de conhecido na vida deles, que move as coisas e a gente não vê? Vento. Então usou o vento para falar do Espírito. Hoje nós separamos as duas palavras. Mas, como a gente vê com pneumonia e pneu, a palavra pneuma servia para as duas coisas. Por isso que Jesus fala, o Espírito sopra onde quer. Se o vento sopra, sopra para onde? Nem todo vento sopra para o lugar certo, não é isso? Como nem todo Espírito é de Deus. Tem algum Espírito que é de porco. Palmeirenses por aqui? Então, o discernir o Espírito é papel da reflexão bíblica e teológica. Nem todo mundo que está motivado por uma boa causa. Nem todo mundo que tem religiosidade, tem uma religiosidade realmente boa, ou se diz que é cristã, uma religiosidade cristã. Eu vou ficar com a minha cola para saber qual é a sequência dos slides, né? Isso é muito importante. Nem todo mundo que chama Zé é a mesma pessoa. Nem todo mundo que diz, eu sigo Jesus, esse Jesus é a mesma coisa. Então, para saber se a nossa espiritualidade é cristã ou não, a gente tem que ter claro que a espiritualidade cristã está no caminho de Jesus. Primeira definição. Não é qualquer espiritualidade. E esse é um dos problemas das igrejas cristãs. Estuda muito pouco Jesus. Aliás, eu brinco muito quando vou falar no mundo evangélico, né? Eu faço perguntas bíblicas e o pessoal não lê, não lembra, não sabe. Eu falo, não se faz mais crente como antigamente. Crentes liam Bíblia. Hoje o pessoal cita frases da Bíblia tirado do contexto. Aliás, principalmente os pregadores, muitos pregadores na televisão, eles não citam textos bíblicos, eles citam frases bíblicas. E interpreta do jeito que quer, porque fora do contexto fica vulnerável a qualquer interpretação. Então, uma característica fundamental é estar no caminho de Jesus. E aí eu preciso saber quem foi Jesus. Qual foi o caminho de Jesus? E isto é importante, porque eu quero convidar vocês, na medida que vocês vão me ouvindo, vão pensando um pouco sobre a experiência espiritual de vocês. Tá? Para ver até que ponto tem convergências, paralelos, e até que ponto. Essa discussão ajuda a gente a se localizar. Porque quem não teve a experiência espiritual de encontrar Deus, não persevera no caminho. Sai de um oba-oba para outro. Pula de uma igreja para outra, pula de uma moda para outra. Quem encontrou? Tem uns momentos que passa meio desencantado, de chatice, mas acaba voltando, não necessariamente à igreja ou à mesma igreja, mas volta a esse caminho, porque você tem uma coisa que marcou. E eu quero colocar aqui, tá, um trecho da Bíblia que fala do início da vida pública de Jesus. Quando foi isto? Como é que começa a vida pública de Jesus? Os novinhos, os mais antigos estão acostumados com essas perguntas, porque hoje em dia a escola dominical faz pergunta bíblica. As pessoas vão na escola dominical? Está em crise também, né? Quando começa a vida pública de Jesus? Aos 12 anos não é bem uma vida, é um momento que leva a bronca do pai, não é isso? E ele, em vez de pedir perdão, bufeta o pai, né? Você não sabia, um menino mal educado. A vida pública de Jesus começa com batismo. Eu vou pegar o Evangelho de Mateus. Diz assim: depois que ele saiu do Rio Jordão, os céus se abriram e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia:
este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Essa é uma tradução da Bíblia de Jerusalém. Tá? Os nomes de Bíblia, na verdade, é nome da tradução, da escola que fez a tradução ou da pessoa que fez. Tá? Umas coisas interessantes. Quem vê o Espírito de Deus descer como uma pomba não é multidão, é Jesus. Portanto, a gente precisa começar a desconfiar. Não é uma coisa como assim, caiu a chuva e todo mundo sentiu. Não, essa é uma experiência espiritual. Porque ter visão é uma coisa importante na Bíblia, não é isso? Apocalipse fala da visão. Os profetas falam da visão. E quando Deus aparece para Moisés, vocês lembram disso? Êxodo 3, qual é o início da frase de Deus? Eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor. Ver e ouvir. Aqui também. Jesus vê e ouve. Porque essa é uma coisa muito importante na Bíblia. Não adianta Deus se manifestar se a gente não for capaz de ver e ouvir. Então, aqui mostra que Jesus tem uma experiência espiritual após o batismo, que ele descobre que o caminho dele não é ser discípulo de João Batista. Que primeiro vai pedir batismo a João Batista. Então, ele imagina que o caminho dele está ligado ao João Batista. Ao ter essa experiência, ele pensa, Deus me chama para uma outra coisa. E o que é ver uma pomba descer do céu? E eu quero agradecer o convite que o pastor Edson me fez, né? Aliás, eu esqueci de dizer que é a primeira vez que eu venho à cidade de Leme, apesar de ter passado várias vezes por aqui, na estrada, porque é a primeira vez que eu pensei no que vou falar agora. Então, vocês têm o prazer, ou desprazer, de ser primeiros a ouvirem o que vou falar, porque ele pediu, faça um slide. Eu falei, vou fazer uns slides. Aí, na hora de inventar os slides, eu comecei, porque slide, eu gosto de slide com imagens. Então, eu preciso botar imagem. Aí, pomba. Por que é que ele vê pomba? Porque esse pomba significa Espírito Santo? Não. Significa agora, depois desse texto. O símbolo da ave é importante. Porque a ave que o povo conhecia na época era essa águia do Império Romano. Na frente tem legionários, legião romana. Atrás tem o povo gritando e atrás um carro de guerra. Império Romano tinha como símbolo águia. E águia é uma ave que vem do céu rápido, pega a sua presa e leva embora. Águia, aves de rapina são símbolos dos impérios. É como se fosse Império Romano, é como se fosse a águia que fica olhando o mundo e onde encontra riqueza, desce, toma, violenta mulheres, mata os homens, destrói, queima e vai embora. Depois cobra imposto. Então, ao invés de ver a águia do imperador descer do céu, Jesus vê pomba. Sabe qual era o nome da missão do imperador? De levar a paz. Levava a paz romana. Sabe qual era o título do imperador? Kyrios, o Senhor. A gente canta Kyrie eleison na missa e no culto. Só o imperador podia ser chamado de Senhor. Só ele podia ser chamado de Filho de Deus. Então, era uma missão divina. E Jesus percebe que a missão que Deus manda é muito diferente da missão divina, o que se chamava missão divina do Império Romano. Quando o imperador mandava os mensageiros na frente, os mensageiros anunciavam, sabe o quê? Evangelho. A boa nova do imperador. O imperador está chegando com suas tropas, vem trazer a paz.
esta ambiguidade, usar o nome de Deus e fazer guerra em nome da paz, não é só de hoje, é muito antigo. A águia romana, a águia do Hitler, e à esquerda, a águia dos Estados Unidos. E é uma coisa interessante, o que a águia dos Estados Unidos tem? Não sei se vocês conseguem ver daí. Aqui tem flechas de guerra, e à esquerda, ramos da paz. Nós levamos a paz e a liberdade ao mundo. Não é isso que o Bush falou quando invadiu o Iraque? E para levar a paz, a gente leva, o meio é a guerra. Então, contra essa ideia de achar que Deus é todo-poderoso, que manda os militares romanos para levar a paz, Jesus não vê sua missão associada à águia. Vê a sua missão associado à pomba. O Espírito de Deus não atua no mundo como uma águia, atua como uma pomba. Então essa é a ideia da pomba, que parece águia quando desce, mas é muito diferente, os resultados são diferentes, e a paz é diferente, a paz que vem. A segunda parte é o que ele ouve. O que ele ouve? Tu és meu filho amado. O início da vida pública de Jesus começa com a experiência de ser amado. Se nós fizermos uma enquete sobre as experiências de Deus que todo mundo tem, que as pessoas que têm, e tirar as diferenças, as particularidades, e olhar o que há de essencial, é a experiência de ser amado. E ser amado é diferente de ganhar um prêmio. Quando você ganha prêmio ou recompensa, você merece. Nem sempre merece, mas faz de conta que merece. Tem gente que rouba prêmios, falsifica. Mas o prêmio e recompensa tem a ver com reciprocidade. Amar, não. Antigamente tinha um ditado, amor é cego. Não é? O que quer dizer isso? É a mãe que chega para a filha, minha filha, esse rapaz é ruim, ele bebe, joga, é mulherengo e bate em você. E a filha, eu sei, mãe, mas o que eu posso fazer? É esse que eu amo. 5 anos depois vai largar, etc. Se aguentar 5 anos. Mas naquele momento, diz, é esse que eu amo. Não tem essa vida assim? Amor não é por merecimento. Nós merecemos o amor de Deus? Não. Se merecêssemos, seria prêmio, não amor. Deus nos ama porque ama. Essa é uma coisa difícil para a gente entender. A gente sempre acha que nós somos merecedores, que somos tão bons quanto Deus para que Deus possa gostar de nós. Os gregos diziam que o amor bom é amor entre os iguais. Por isso o homem deve amar homem e não mulher. Isso era a defesa dos homossexualismos na época, porque a mulher era inferior. Então, o homem que ama a mulher, tinha um grupo que pensava isso, para procriar, tudo bem. Para a esposa, tudo bem. Mas de amor verdadeiro, você amar inferior é você se rebaixar. E o que a Bíblia ensina é que Deus ama porque ama, não porque nós somos bons. Porque Deus é amor. A experiência de Deus tem a ver com a experiência de ser amado por Deus. Há uma diferença em compreender Deus como amor e Deus como poder. O Deus Todo-Poderoso, o poder no sentido de eu imponho a minha vontade, se manifesta através de uma águia que desce do céu e toma. E o Deus que ama as pessoas se manifesta através da figura de uma pomba ou da figura de Jesus. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E os filósofos também dizem. Os filósofos primeiro dizem, ser humano não pode conhecer Deus. Porque conhecer Deus significa que Deus cabe na nossa cabeça. E Deus, se Deus cabe na nossa cabeça, e se Deus não é Deus. Por isso, no Evangelho de São João, não somente isso, mas principalmente no Evangelho de João e na primeira carta de São João, aparece claramente, ninguém jamais viu a Deus.
Carta de Hebreus vai dizer, excepto o verbo que desceu do céu. Então, quem nos revela em plenitude como Deus é Jesus. E Jesus nos revelou o quê? Que Deus é amor. Por isso que quando tem diante de uma mulher pecadora que ia ser apedrejada, ele não diz que ela não fez coisa errada. Porque ele termina dizendo, vai e não peques mais. Mas ele não condena, porque condenar não ajuda a pessoa a se refazer. Dá a mão para essa pessoa levantar. Então, Jesus com sua vida vai nos ensinando uma outra forma de ver Deus do que as antigas religiões estavam acostumadas. E aí, essa experiência que é fundamental a gente resgatar na vida da gente. Um tempo atrás eu estava pensando um pouco nas minhas experiências espirituais. E sentindo a falta, isso podia ter acontecido mais vezes, né? Mas acho que Deus não aparece em todos os momentos. A gente não aguentaria isso. Né? Porque quando a gente tem uma experiência espiritual forte, a gente fica muito cansado. Há um gasto energético, a vida dá uma confusão. Mas o que a gente tem de comum, que eu vejo na minha vida e das vida de pessoas que conheci, através de leituras ou de conversas, é a experiência de ser perdoado, de ser amado, de ser aceito como nós somos. A pergunta que a gente tem que fazer é como isso deve impactar na segunda parte do nosso tema, que é a cidadania. Né? Porque o tema da noite é espiritualidade cristã e cidadania. O que é cidadania? Cidadania tem a ver com cidade, não cidade de Leme, mas cidade-estado, que antigamente os países eram em cidade. Então, cidadania tem a ver com pertença a um estado. E o estado é um sistema social e político. Como as coisas se casam? Tem gente que não, religião e espiritualidade não tem nada a ver com política ou questões do estado. Bom, dizem que não tem, essa ideia de que dizem que não tem, começou no século XVIII na Europa. Tá? Isso é uma história complicada. Tá? Mas se a gente olhar na Bíblia, não tem essa separação. Deus fala de tudo, de todos os aspectos da vida. Se a gente olhar na teologia medieval, São Tomás de Aquino, por exemplo, que é o grande teólogo católico, na época só tinha igreja católica, então o grande teólogo da cristandade medieval, ele tem tratado sobre política, sobre reis, sobre taxa de juros. Ele tem um tratado sobre taxa de juros. Se a gente pegar Calvino, ele não faz separação o que é de Deus e o que é do mundo. Nós devemos viver no mundo de acordo com a luz de Deus, não é isso? Só que a gente não consegue aplicar diretamente, porque as coisas não funcionam assim. Mesmo assim, se a gente pegar exemplo de uma família, na família, mesmo que a família seja de muito amor, você tem papéis diferentes. O pai tem que fazer o papel do pai, senão o filho cresce um diabinho. Não é isso? A mãe precisa fazer o papel da mãe. Como o irmão mais velho faz o papel do irmão mais velho. Isso é, organizações sociais, grupos coletivos, têm papéis diferentes. Como é que a gente entende as diferenças e hierarquias de função com a dignidade humana? Porque nós tendemos a identificar classificação social com a dignidade humana. Se a pessoa é pobre, negra, mulher, homossexual, prostituta, aidética, aleijada, velha, feia, gorda e analfabeta. Isto são classificações sociais. A sociedade é que classificou através de riqueza, de sexo, de gênero, de cor. Mas a dignidade da pessoa não pode ser medida por classificação social. O mundo identifica a dignidade da pessoa com seu lugar na sociedade. Antes de discutir a classificação, que a gente tem que discutir,
O que eu quero chamar a atenção é que não importa a classificação, você é uma pessoa digna. Ou em linguagem religiosa, você é amado ou amada por Deus. Por isso que o Paulo, quando fala do escravo lá, o Onésimo, e tem um momento que ele diz assim, o pessoal fica muito bravo, que ele acha que ele é escravocrata. Ele diz, não importa se é escravo ou não. Claro que ele sabe que escravo não tem vida boa. Tanto que ele diz depois, se puder sair da escravidão, saia. Mas não se ache inferior porque você é escravo. Porque diante de Deus não há livre ou escravo. Isso não quer dizer que ele não entende o problema da escravidão. O pessoal que tem dificuldade de entender o Paulo, é que para o Paulo ele está dizendo, para Deus, isso é, em termos de essência humana, não tem diferença se você é homem ou mulher, grego, gentil ou judeu, livre ou escravo. Deus ama todos indistintamente. Isso deve ser vivido na comunidade. Agora, ser escravo é ruim. Se puder deixar de ser escravo, deixe de ser. Mas se não puder, não se sinta inferior por que você é. Essa é a conclusão. Se nós conseguirmos compreender isso, somos capazes de ser tocados pelo olhar dessas duas crianças pobres, negras. Se nós somos tocados, nós vemos nessas duas crianças a mesma humanidade que temos em cada um de nós. Apesar das classificações distintas. Apesar de que a sociedade não considera assim. Não é porque são pessoas más, porque muitas vezes são pessoas ótimas, individualmente, mas não conseguem enxergar outro lado da moeda. Gente, a história mostra que tinha muitos senhores de escravos que eram ótimas pessoas, mas eram senhores de escravos. Tem muita gente boa que gasta milhares de reais comprando bolsa que vai usar uma vez na vida. E quando a empregada doméstica pede aumento, diz que não tem dinheiro, que a crise está difícil. Não é, se você olhar, vai na igreja, é uma pessoa boa, se preocupa com seus amigos, mas tem alguma coisa que não funciona na cabeça. É isso que São Paulo fala, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E é que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Há uma lógica diferente na cabeça do mundo, na cultura do mundo. E como é que nós podemos perceber isto? É saber discutir qual é a esperança e a alegria do mundo. Não é verdade que o mundo perdeu esperança e utopia. O mundo perdeu as velhas esperanças e utopias cristãs. Tem outras utopias e esperanças. Por que é importante perguntar isto para entender por que as pessoas não têm a sensibilidade? Porque a esperança e utopia move a nossa cabeça. Se eu tenho esperança de chegar lá, eu olho para lá e eu não vejo o que está aqui do meu lado. Conversão, no fundo, é isto. Você muda de esperança, de utopia, de desejo. Por isso, aquele que você gostava antes, não gosta mais. E aquele que você não gostava, você passa a gostar, não é isso? Aquele tradicional testemunho de crente. Antes eu era bebum, batia na minha mulher, agora que aceitei Jesus, não bebo mais, eu cuido da... Isso. Antes eu gostava de me parecer machão. Hoje eu descobri que isso é uma porcaria. Que isso era loucura. Então, eu mudei de esperança, de alegria e de utopia. Qual é a esperança do mundo? Isso aqui é uma foto tirada à noite na frente da loja do Apple, o pessoal esperando o lançamento do iPhone. Para quê? Para ser o primeiro a ter iPhone 4. Qual a diferença de ser primeiro e o quinto? Qual a diferença de iPhone 4 para 3? A gente precisa fazer um cursinho de especialização para entender como é que usar todos os ganhos de 3 para 4, não é isso? Porque, aliás, porque os celulares hoje não são telefones. Também são telefones, não é isso? Que o que menos usa é telefone. Então, a alegria de ter conseguido revela uma coisa muito importante, que é quais são as alegrias do mundo. Quais são os objetos de desejo, para onde olha, para onde os nossos olhos vão. Quem olha para um lado não vê outras coisas, quem deseja uma coisa não vê outra. Coloque um adolescente, menina de 15 anos e um menino de 16 dentro de um shopping center. Depois peça para descrever o que viram. Cada um viu um shopping diferente. Não é isso? Porque nós vemos a partir do nosso coração, do nosso desejo. E qual é o desejo do mundo? Esse é o símbolo. Ferrari modelo
Comendador Enzo Ferrari, $1 milhão. Para que alguém paga $1 milhão num carro? Ninguém paga $1 milhão num carro. Porque Ferrari não é carro. Quem compra Ferrari não anda com Ferrari para comprar pão na padaria. Aqui também deve ter alguns multimilionários, alguns caras ricos, com carros importados. Mas não é para levar filho para a escola. É para dar uma voltinha sábado à tarde, à noite. Isso. Sabe como é que chamava isso antigamente? Em linguagem religiosa? Isso é sacramento. Tem católicos aqui? Quando o católico comunga, ou quando o protestante que tem ceia, participa da ceia, vai atrás de um pãozinho que não enche a barriga? Não. Aquele pãozinho não é pãozinho. É algo além do pãozinho, não é isso? Isso se chama sacramento. Quem deseja isso, não deseja esse objeto, deseja algo que está prometido nesse objeto. Eu costumo brincar, algumas vezes as mulheres ficam bravas comigo, é que as mulheres dizem, quem deseja Ferrari é homem, porque o homem é idiota. Não é? Homem é tonto. As mulheres não desejam Ferraris. O que as mulheres em geral desejam? Não as protestantes, não as presbiterianas. As mulheres do mundo desejam o quê? Homens que têm Ferrari. Porque os homens que têm Ferrari podem comprar estas coisas. Eu não sei quanto custa aquela joia. Essa bolsa de baixo, Louis Vuitton, com biquinho. Essas bolsas custam de 10 a 15 mil reais. Para que se paga 10 a 15 mil reais para comprar uma bolsa que depois coloca a chave e que nunca mais acha? Quando toca celular em palestra, de vez em quando a mulherada fica desesperada. Não pode virar a bolsa para baixo, e quanto mais desespero, mais complicado para achar. É como a Ferrari, ou BMW, ou como o tênis Nike de 500 reais, usado por uma pessoa que não faz esporte, que não corre. É símbolo de alguma coisa, símbolo de se tornar gente. Por isso que as pessoas mostram etiqueta para fora. Essa é a loucura da sabedoria do mundo. Todos nós sentimos menos pessoas, sentimos sede de nos tornarmos mais humanos. A realização disso se chama espiritualidade. A busca da realização de sentir-se humano. De vez em quando eu tuito, principalmente à noite, assim, estou sozinho, aí me dá uma angústia, um vazio dentro de mim, e começo a tuitar coisas bem assim, existenciais, pessimistas, né? No buraco fundo da alma, essas coisas assim. É isto, nós temos um buraco dentro de nós para preencher. Santo Agostinho dizia isso. Tu nos fizeste para ti, ó Senhor. Nós desejamos o infinito. Há um vazio a ser preenchido. O caminho para preencher esse vazio é espiritualidade. E o mundo nosso hoje diz, você se sente menos gente? Compre. A tua vizinha comprou uma Louis Vuitton de 7 mil? Compre de 15 e mostre. Porque o bom de comprar joia, como dizia Danusa Leão, é gerar inveja. Porque se as outras não sentirem inveja, para que se compra? Antigamente, quando a gente estava triste, deprimido, sentindo menos gente, aonde é que a gente ia? À igreja. Se for católico, ia à igreja rezar e acender vela. E se fosse protestante, ia à igreja orar, porque católico reza e o protestante ora, é uma coisa engraçada. Orar e pedir palavras ao pastor. Não é isso? Hoje, quando as pessoas sentem-se menos gente, vão aonde fazer o quê? Shopping, fazer compras. Essa foto da direita é Shopping Center Iguatemi, shopping mais luxuoso. Era primeiro grande shopping luxuoso de São Paulo da década de 60. Era um caixote, era um edifício moderno. Final dos anos 80 para 90, faz uma grande reforma. Além de aumentar estacionamento, a principal reforma é a introdução daquele portal redondo, arco pleno, que lembra as portas das catedrais. A esquerda é uma catedral antiga, a direita é uma catedral moderna, que é um grande shopping. A esquerda é a catedral, a direita é um shopping de Buenos Aires.
Os arquitetos foram percebendo qual era a relação afetiva das pessoas com o shopping. Em cima é um shopping de Pequim, Beijing, embaixo Iguatemi de Campinas, à direita Plaza Sul. Agora eles mudaram a frente, mas os traços de catedrais, não é? São 3 shoppings, um da Singapura, um shopping de França, outro do Canadá. Não precisa saber de onde é, porque os shoppings parecem todos iguais. Essa é a catolização do capitalismo, da cultura capitalista. Catolicismo significa, católico significa cata, que abraça, holístico, abraça todo. Então, a igreja católica é uma igreja universal. Quem se tornou universal no mundo de hoje não é nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem islamismo. É a cultura da espiritualidade do consumo capitalista. Por isso que no mundo inteiro, mesmo na China, nós vamos encontrar coisas parecidas. Por isso, quando o turista, quando vai um alemão, vai para a China, visitar a China, e sente cheiro esquisito, coisas esquisitas, para sentir-se em casa, ele vai onde? Volta para o hotel Hyatt e passa no shopping center. Aí ele vê os sinais, símbolos universais. Ali em cima tem um cartão diamante da Visa, iPhone e Prada. Essa cultura do mundo que identifica Deus como poder, que acha que a humanização se dá pela ostentação da riqueza, também entrou nas igrejas. Por isso que Jesus já sabia disso no capítulo 17, Evangelho de São João, Jesus já diz: eles não são mais do mundo, eles não são mais filhos desse mundo que pensa assim, mas não vos peço que os tires do mundo, porque não é para sair do mundo, é para mudar o mundo. Mas sei que ao ficar no mundo eles vão ser contaminados, por isso eu peço que os preserve do mal do mundo. À direita é uma catedral católica na Espanha, da época da conquista, retábulo de ouro atrás. Que está religião associada à colonização, ao roubo e matança, genocídio na América e na África. E a esquerda é a Catedral de Cristal de Los Angeles. Eu soube que essa igreja quebrou, entrou em bancarrota, coisa do tipo. Mas não importa, essa pretensão, nós somos grandes. Por quê? Porque acha que Deus vai nos amar se nós conseguirmos mostrar grande poder e ostentar a riqueza. É como se isto fizesse nós merecermos o amor de Deus. E o que Jesus nos ensina através dos evangelhos é que amor de Deus é graça, é misericórdia, por isso é imerecida. Não há como merecermos o amor de Deus. Querer merecer é eu cair na heresia do Pelágio, de achar que salvação é ação humana. Aliás, o principal motivo da reforma é isso. Salvação não é obra humana, salvação é graça. Deus nos ama e nos salva por graça, não porque nós merecemos. E quando a gente constrói essas grandes obras, para dizer eu mereço, você está caindo na heresia do pelagianismo. Isso não quer dizer que não é para ter igreja grande. Se a tua comunidade tem 3.000 pessoas, não cabe numa igreja desse tamanho. Tem que fazer grande. E para fazer grande também não pode cair o teto. Então você tem que fazer... Mas não achar que a igreja merece mais amor porque conseguiu construir uma catedral gigantesca. Porque aí está confundindo a necessária estrutura social com a dignidade e o amor. Percebe que há um paralelo? Na sociedade diz, se você não tem dinheiro, você não tem dignidade. Não, não é isto. E a igreja também diz, eu preciso de uma igreja grande para ser amado por Deus. Não, não é isto. Deus ama indistintamente. Se fizer um bom trabalho e aumentar o número de pessoas e precisar uma construção, ótimo. Mas não ache que isto aumenta o amor de Deus. Isso aumenta o lugar para as pessoas sentarem. Essa ideia é fundamental para a gente pensar na nossa atuação como cidadania. Porque, no fundo, o que nós fazemos? Quando os cristãos se metem a discutir essas coisas todas, que eu gostei desses grupos todos, ou em outros trabalhos, é para dizer, olha, nós vivemos num mundo onde as pessoas têm sua dignidade e direito medido pelo seu lugar social. Então, por exemplo, hoje, no mundo de hoje, velho está fora.
Isso não pode estar fora. Ah, mas não produz mais nada, é um gagá, não traz dinheiro. Isto, não importa se é gagá e não produz mais nada. É gente. E muitas vezes é avô, é pai, é bisavô, e mesmo que não tenha mais filhos e netos. Então a igreja tem que mostrar a loucura da racionalidade do mundo, cuidando das pessoas que o mundo acha que não merece cuidado. Isto é a forma de mostrar Deus é diferente do que vocês pensam. Porque se nós também não nos preocuparmos com essas pessoas ou com essas situações, qual é a diferença nossa com o mundo? Ah, nós louvamos a Deus. E a que Deus você louva? Porque Jesus já falou. Mesmo que você diga, eu louvei em seu nome, eu direi, não vos conheço. Vocês louvaram para um homônimo meu. Um outro Jesus, mas não a mim. Por isso que o Paulo insiste muito. O nosso Jesus é o crucificado e o ressuscitado. Não é esse glorioso que já estão querendo introduzir coisas romanas. Por isso que o Paulo tem essa frase famosa de Romanos. Se você é capaz de confessar em público que Jesus é o Senhor, você está salvo. Não é hoje dizer Jesus é o Senhor. Não significa nada. Naquela época, quando só o imperador podia ser chamado de Senhor, quando riqueza e poder militar era sinônimo da bênção divina, reconhecer que um galileu perdido no mundo, lá no fim da Galileia, que morreu na cruz, matado por sacerdotes da religião dele, dizer, ele é o Senhor, você entendeu a loucura de Deus. Que Deus não vem ao mundo da forma como nós pensamos. Não vem como águia, como uma pomba que desce para dizer, Deus vos ama. É isto, para se tornar um real e dar um testemunho. Não dá para todo mundo fazer isso, essas coisas. Por exemplo, tem pessoas que já passou da idade e não conseguem estar. Por um tempo eu morei na Zona Leste de São Paulo, na periferia, na época das comunidades de base. Então a gente fazia muitas... Na época era de muitos movimentos sociais. E tinha umas senhoras de idade que não dá para pedir para certas senhoras de idade sair panfletando. Não, coisa não dá. Mas quando fazia alguma... Uma vez nós ocupamos a regional da prefeitura porque eles não faziam nada. Aí o prefeito recebe o povo? Não. O prefeito pensa, esses caras vão estar em fome e vão embora. Então, enrola os caras, não precisa receber. Bom, e aí ligaram lá para o meu vigário e disseram, precisamos alimentar o povo, senão daqui a pouco o povo vai embora. Aí nós chamamos as senhoras velhinhas daí, e elas começaram a fazer cozinha, comida, e aí, quem melhor que as donas de casas antigas que sabem fazer um monte, é capaz de fazer milagre com o resto de comida, pouca comida. E a gente continuou então, alimentando. E os caras não iam embora. Aí o cara falou, vou ter que receber alguém deles, porque eles não vão embora. Aí começaram a cantar. Porque fica parado, começa a sair muita fofoca, sai briga. Começaram a cantar. Músicas de movimento, de igreja, rezar e comer comida que as velhinhas faziam. É o jeito delas participarem. Cada um tem que encontrar o seu jeito de participar. Para mostrar que a sociedade deve entender o seguinte. Que o critério usado hoje para dizer que uma pessoa é pessoa, que é a capacidade de consumo. Hoje, TVs e comentaristas falam quase exclusivamente do direito do consumidor. Tudo é reduzido ao direito do consumidor. E quem não é consumidor não tem direito. Ser cidadão é maior do que ser consumidor. Então, precisamos voltar direito de cidadania. Ser humano é maior do que ser cidadão. E ser cidadão é maior do que ser consumidor. Mas por que ser humano é tão importante? Aí você dá fundamento a esses direitos todos. Aí os filósofos vão brigar eternamente para ver se tem conclusão ou não isso. Mas para nós cristãos, temos uma resposta mais simples e direta. Ser humano é fundamento de dignidade. Não há coisa mais importante do que ser humano. Porque Deus não se apegou ciosamente à sua condição de Deus. Veio ao mundo e se fez servo. E como servo se fez humano. Eu participei em abril desse ano, num encontro sobre cristãos e budistas, diálogo sobre justiça social no mundo, em Nova York. Então tinha monges budistas da Coreia, tinham teólogos cristãos,
teólogos, monges, lideranças sociais budistas e alguns teólogos norte-americanos budistas. Eram budistas que usavam teologia budista. E aí, no diálogo, um americano que estudava teologia cristã, mas ele era budista, estudava teologia budista, ele disse isso. Quando a pessoa fala, não, as religiões são todas, convergem. Aí ele disse, não. Tem uma coisa no cristianismo que não há em religião nenhuma. Isto é, qual é a coisa? Que só existe no cristianismo. Deus se fez humano. Deus se esvazia da sua divindade, dos poderes divinos, para se fazer humano. Isto não há no budismo. Não adianta a gente dizer isso. E aí ele dizia, nós budistas temos que aprender isso. O que isso significa? Então, para nós cristãos, não há coisa mais importante que a vida humana. E não importa se essa vida é de um escravo, porque Deus se fez humano na forma de um escravo. Você quer ser como Deus? Muita gente tem essa pretensão. Isto, faça exatamente como o Deus verdadeiro. E o que Deus verdadeiro fez? Se esvaziou da divindade e se fez humano. Imitar Deus é nós nos tornarmos humanos. E ao nos tornarmos humanos, é capaz de sentir que isso aqui tem uma coisa errada. Depois que fiz isso aqui, eu estava vindo para cá, eu pensei em seguinte. Não sei se vocês conseguem enxergar o sorriso dessa criança. Minha ideia é que essa foto tem baixa qualidade. Só tirar o sorriso da criança, mostrar um slide. Como é bonito uma criança sorrindo. Depois mostrar o contexto. Quer dizer, crianças são capazes de sorrir mesmo numa situação assim. Porque são capazes de resgatar sua alegria de viver, seu senso de humano. Por isso que Jesus diz, quem quiser entrar no reino do céu tem que ser como criança. Não é fazer bobagem de criança, mas ser capaz de encontrar o senso de alegria de viver mesmo no sofrimento. Diante de uma situação dessa, a gente tem que dizer, gente, não está certo isso. Isso não somente faz mal para essas crianças, mas faz mal para a sociedade que não se importa com essas crianças. Porque desumaniza as pessoas que não se importam com isso. Porque insensibilidade nos empedrece. O coração fica duro. Aí não é capaz de perdoar a si próprio, nem é capaz de perdoar nem seu filho. E como já dizia o profeta, agora que eu não lembro mais qual profeta, vocês me dão um desconto que são católicos. Virá o tempo em que Deus tirará o coração de pedra e lhes colocará coração de carne. Quem é o profeta? Ezequiel. Se nós nos importarmos com isso, somos capazes de nos unir. Agora, com uma coisa muito clara, que o espírito de amor não constrói sociedade sozinho. A gente precisa de leis e novas instituições, novas políticas econômicas e sociais. Sem espírito de Deus, sem esse espírito de amor, as leis sempre endurecem e protegem os grandes e ferram os pequenos. Mas espírito sozinho, sem mecanismos concretos da história, não muda. Por isso que Deus se faz carne. O espírito logo se faz carne. Só que a gente tem que saber que a lei é, como diz o Paulo, é boa e necessária, mas a lei mata. Se você achar que a lei salva, a lei mata. Aí então, deixa eu explicitar uma heresia. Lei bíblica, lei de igreja, não salva. Se você quiser cumprir, cumpra, mas não pense que cumprindo vai se salvar. O que salva é o Espírito da graça de Deus. Agora, as pessoas não aprendem se não tem nenhuma regra. Uma criança que não é obrigada pela mãe a escovar dente todos os dias, não vai escovar dente e não vai aprender que isso é importante. E ainda estou para ver criança que gosta de escovar dente de manhã e de noite. Isso não é do humano. Criança que gosta de escovar dente desde pequenininho, ele é doente, mas precisa da pedagogia. Por isso que as comunidades precisam de ações pedagógicas, mas não pode acreditar que isso é que salva. Então, as regras, as instituições, hierarquias, funcionam como contorno, como direção, por encaminhamento. Por isso que nós precisamos também lutar por novos sistemas econômicos, sociais e políticos, novas leis e novos costumes culturais nos bairros, nas famílias, nas escolas. Assim, a gente pode usufruir, viver a alegria dessas crianças. Eu sempre digo que, esteticamente, eu acho que o mais bonitinho é o menino de baixo da direita.
Eu não sei porquê, mas a questão de gosto é gosto. Mas a foto que mais me toca é da menina negra brincando com uma boneca de quinta a sexta mão que passa por um monte de feiras de bondade. Morando num barraco de, não sei como é que chama isso, mas que é capaz de viver a alegria de ser criança. Por isso que eu acho que se nós levarmos a sério a graça de ter experimentado o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós entramos em algum tipo de luta, movimento, trabalho. E nesse trabalho, mesmo que a gente não vença, mesmo que as dificuldades sejam maiores, porque as dificuldades não são fáceis, porque quem domina não quer largar o poder. O imperador romano também não ficou achando bonitinho a fala de Jesus. A gente sabe como é que Jesus terminou. É capaz de encontrar alegria de viver, o sentido do viver. E dizer com São Paulo uma frase que eu acho assim, eu repito, é uma das frases de São Paulo que eu mais repito. Na prisão ele disse, depois que os colegas da igreja abandonaram ele, depois de todas as desgraças, ele diz, combati um bom combate, guardei a fé. Traduzindo para a linguagem de hoje, seria mais ou menos, se pudesse viver de novo, eu faria tudo igual. Porque descobri algo que vale mais do que prêmios, medalhas ou ostentações. Aprendi o caminho de me tornar verdadeiramente humano, seguindo o caminho de Jesus. Fique com essas ideias, porque são duas coisas que a gente precisa. Resgatar e nutrir a nossa experiência de Deus e exercitar a cabeça para encontrar caminhos para construirmos um mundo melhor que vale a pena. Obrigado. Estender a esteira, sacudir a poeira, desatar as sandálias dos pés, entregar a moeda da mão e o tesouro do seu coração. Ir além da porteira e cruzar a fronteira, não voltar mais os olhos para trás, ignorar as estátuas e os ais e os navios ancorados nos cais. É preciso recusar, é preciso esquecer, É preciso não se apegar, porque tudo que temos não constrói o que somos. Vida vendo tempo position. possuir as estrelas, dominar as alturas, ter a posse das constelações. Já não creio em tais ilusões. Quero gente, fogueira e canções. Uma vida mais simples, de alegrias constantes e de amores intensos e sãos, de desejos sinceros e bons, como um quadro de múltiplos tons. É preciso recusar, é preciso esquecer, é preciso não se apegar, Porque tudo que temos não constrói o que somos. Vida vendo tempo position.
preciso esquecer, é preciso não se apegar, porque tudo que temos não constrói o que somos. Vida, vento, tempo, voz e chão.